Olá, eu sou o Daniel Azevedo e, graças a Deus, mais um podcast Falando Franco. E hoje só gente importante na mesa, exceto eu, claro, né? Estamos recebendo a Paulette Vani, membro, né? Fundadora do Rotary Clube Satélite da Vila Machado, Mairiporã, Distrito 4563, tendo como governadora a senhora Diva, que nos honrará com a sua presença em breve, né? Vamos ao currículo profissional da nossa amiga Paulette. Ela é advogada, civil, especialista na vara da família, psicanalista clínica, especialista em ansiedade, depressão, luto e relacionamentos tóxicos. Trabalhamos esse tema esses dias, né? É empreendedora no ramo de cestas e café matinais, diurnos. Caso queira presentear alguém, já sabe, né? Basta falar com a nossa amiga Paulette. Paulette, boa noite. Boa noite, Gabriel. Daniel. Desculpa, Daniel. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Primeiro, quero te agradecer, Daniel Azevedo, por ter concedido o espaço em parceria com o Rotary, né? Clube Satélite Vila Machado Mariporã. Quero agradecer a minha companheira de comissão, Carol Cruz, que nos acompanha neste momento. Quero deixar minhas estimas ao presidente Murilo e companheira Patrícia Bortoleto, governador e assistente da área 03 e coaching do programa de intercâmbio de jovens, e a nossa maravilhosa governadora do distrito 4563, Diva Fonseca. Beleza, Paulette. Sejam todos bem-vindos, né? Agora eu vou apresentar os dois jovens aqui que estão aqui, que fazem a diferença nesse trabalho, né? Que chama-se Interact, né? E vocês viram que eu tenho no estúdio bastante personagem aí, né? Bem, sim. Então, se falar Interact, você já vai pensar no Tesseract lá dos Vingadores, não vai? Então, só para dar uma descontraída e quebrar o gelo. Gabriel Cardoso e Eric Kinoshita. Kinoshita. Você tem descendência japonesa? Tem. Muito bom, hein? Japonesa. Pai, por parte de pai e mãe? Por parte de mãe. Parte de mãe, muito bom. Os dois jovens que fazem esse trabalho bonito. No caso, você, Gabriel, é que é o coordenador. Explica pra gente o que é o Interact. O Interact hoje é um grupo de jovens voluntários de 12 a 18 anos que faz um trabalho social na comunidade. Então, é aquele jovem que é atuante na sua comunidade, que tem Sim. vontade de fazer o bem para a comunidade. É esse jovem que a gente trabalha hoje em dia. Tá certo. E o Interact tem as suas funções. Você Tem. pode explicar quais são? Atualmente eu estou como representante distrital de Interact, a governadora Diva representando o Rota e eu representando esses jovens. O nosso distrito hoje temos 340 jovens. 340 jovens? Fazem um trabalho Esse social. distrito seu, perdão, interromper, Claro. é que região? A gente pega a região de Mogi das Cruzes a Registro. Então a gente pega uma boa parte aí de São Paulo, né? A gente pega a capital, a gente pega boa parte aí fazendo um trabalho social. Então somos em torno de 30 clubes fazendo esse trabalho social 30 aí. clubes do Rotary fazendo esse trabalho social. Isso mesmo. Só para mim manter o contexto da minha fala e a minha pergunta, e para já passar para a Paulette, para ela fazer as perguntas para você, diz para mim, quais as atividades que transcorrem nessa quantidade de jovens, eu nem me recordo mais. 340. 340 jovens da sociedade. Olha, eu vou te falar que a gente tem projetos de comunidade a nível internacional, Sim. né? Atualmente a gente faz trabalhos sociais indo a asilos, visitando esses idosos, fazendo trabalhos sociais de fato na comunidade, mas também tem projetos que são reconhecidos internacionalmente, como o livro que eu lancei agora, que é o Nossas Vozes em Ação, que foi reconhecido em Bolonha, na Itália. Que bom. E agora, dia 12 de abril, estou indo para Argentina por receber o reconhecimento de revelação jovem na literatura. Parabéns, fico até lisonjeado de recebê-los aqui, né, Paulette? Só para vocês entenderem, o trabalho do Rotary Club aqui no podcast Falando Franco é um trabalho que se inicia hoje e que, posteriormente, a Paulette vai estar trabalhando juntamente com a Carol e os demais integrantes do Rotary Club e utilizando o nosso espaço para que possa trazer para a nossa sociedade as informações que talvez eles nunca tinham ouvido falar, porque não é, às vezes, do convívio daquelas pessoas. Sim. E que também podem participar desse projeto. Concorda comigo ou não? Plenamente. Ah, então isso é excelente. Paulette, agora é com você. Obrigada. Boa noite, mais uma vez. Eu gostaria de fazer a apresentação do Gabriel Cardoso. Gabriel Cardoso é um jovem líder, né, engajado em transformar realidades por meio do protagonismo juvenil e do trabalho voluntário. Atualmente, no movimento Interact, destaca-se pela sua comunicação autêntica e espírito de liderança. Ele tem também a capacidade de mobilizar pessoas em torno de causas sociais, né, do Rotary Club Interact. Agora vamos lá, Eric Kinoshita também é um nosso líder, né, que trabalha, né, na liderança, né, ele tem 15 anos, né? Isso.
protagonista de jovens como forma de transformar a realidade, também juntamente, né, com o Gabriel. E responsabilidade e controle de fazer a diferença. Todos os dois trabalham, né, no Interact, é isso? Sim. Então sejam bem-vindos. Obrigado, Muito fiquei, obrigado. fiquei lisonjeado com a sua descrição, você Bacana, viu? né? Bacana, Nossa, né? nem eu esperava Olha, isso. eu fui cerimonial de 2007 até 2019. Aí eu mudei, falei, agora vou ser informal. Vou ser um pouco mais despojado. Né? Então, a importância do jovem na sociedade é muito grande. Hoje nós temos uma dificuldade em que o jovem hoje ele não busca ascensão social da forma correta, nem trabalhar com a comunidade da forma que vocês estão trabalhando. A Carol havia falado de vocês, então ficamos ansiosos. Esse prêmio que você vai receber, fala pra gente um pouquinho dele. Então, esse prêmio surgiu através do projeto, como eu mencionei, né? Eu reuni 30 jovens, criamos uma coletânea de um livro contando sobre nossas experiências dentro do voluntariado. E aí surgiu esse projeto no ano passado, e agora eu vim com o segundo volume desse livro. E esse reconhecimento nasceu através do movimento literário de Guarulhos, que viu o livro e quis levar para Bolonha, e nisso o prêmio literário de Bolonha, que é Mágico de Oz, lá de Bolonha virou e falou assim, eu preciso desse menino aqui. Então, eu recebo esse reconhecimento por desenvolver a literatura e a cultura em todo o mundo. Esse foi o meu primeiro reconhecimento internacional, e agora estou indo aí pra Itália, continuar esse trabalho literário incrível, que eu nem imaginava que ia passar fronteiras dessa Mas forma. parabéns, o mais longe que eu fui, era para mim ir, para ganhar essa medalha do Bolsonaro, presidente Olha. Bolsonaro, e Jair Messias Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, que creio que vai ser o próximo presidente aí, né? Agora, o mais longe que eu fui foi no Teatro Municipal de Janeiro, mas na verdade eu acabei não indo, né? Eu tô falando, Rio de Janeiro eu não vou não. Meu amigo, meu parceiro Lucas, obrigado por ser um grande parceiro, foi buscar para mim. Eu carrego isso com muito orgulho, viu? Parabéns. Então, parabéns para você por esse trabalho maravilhoso, Obrigado. jovem. E você, meu jovem, o seu trabalho, fale um pouco do seu trabalho pra gente. Bom, atualmente eu atuo muito no Interact Clube de Suzano, mas também ocupo algumas funções no distrito, ajudando o Gabriel em muitas das coisas. Sou presidente eleito, também sou diretor de Fundação Rotária, ajudo a comunidade nesses projetos, no caso de Suzano. Trabalho muito essa questão do quadro associativo no clube também, de atrair mais jovens, porque eu vejo o Interact como uma forma de mudar vidas, né? O Interact, quando mais jovens chegam, mais jovens mudam a sua percepção de vida. Eles veem um potencial que eles não viam neles, no caso. Eu achei muito interessante esse trabalho com os jovens, né? Poder mostrar para eles que o trabalho voluntário realmente pode impactar a comunidade e pode ajudar eles de uma forma muito boa. Você se expressa muito bem, você tem convicção na sua fala, você tem firmeza ao se expressar. Vocês são bastante promissores, né, Paulette? Isso, com certeza. Gostaria de fazer uma pergunta para o Gabriel. Hum. Gabriel, quais são hoje os principais desafios e também as maiores motivações para liderar o Interact? Olha, eu falo que dentro do Rotary tinha um desafio enorme, que é liderar líderes. E esse é o desafio mais difícil, porque como que você lidera líderes? É difícil, porque o Rotary é um movimento, e esse movimento todo ano muda. Então, todo ano, quem gere aquele público, aquelas pessoas, eles vão embora. Então, todo ano a gente muda. Já viu uma empresa mudar de gestor todo ano? Nunca, porque não dá certo isso, né? Então, no Rotary a gente trabalha dessa forma, tentando mudar. Então, acredito que o maior desafio seja hoje liderar líderes, eu diria. Liderar líderes jovens ainda, porque hoje a juventude, ela quer falar, a juventude quer se expressar, tem opinião própria, então é bem difícil a gente liderar, trabalhar com mentes pensantes de uma maneira muito incisiva, entende? Então, acredito que hoje o meu maior desafio seja esse. E o que me faz continuar é ver novas pessoas chegando, né? Quando eu assumi como liderança distrital, eu peguei o Interact com 100 pessoas, 150 pessoas, e agora eu tô caminhando para 350. Então, é entender que a juventude tá querendo trabalhar e desenvolver, fazer esse trabalho social para a comunidade. Parabéns. Eu vou seguir na segunda pergunta para Eric Kinoshita. Na sua percepção, como o Interact tem contribuído para o desenvolvimento dos jovens e para o impacto da comunidade? Os jovens são a maior força que temos na população, né? A voz do jovem, ela atinge qualquer lugar quando ele quer se impor. Então, os jovens fazerem esse trabalho voluntário é muito importante, porque ajuda as pessoas à sua volta na comunidade e motiva também as crianças e os adultos a mudarem um pouco o seu pensamento.
acredito que o trabalho com a juventude, ele pode mudar muito essa questão das pessoas, como elas veem a juventude. Muitos jovens também já eram vistos como posso dizer, é, não tinham tanta voz assim. Então, os voluntários estarem mostrando, dando essa voz para impor os conhecimentos que temos sobre o Rotary, para poder ajudar a comunidade, nos faz também crescer aspectos importantes, principalmente para profissionais como oratória, liderança e também o trabalho em equipe, que é essencial. Parabéns. Na nossa comunidade aqui de Franco da Rocha, eu creio que, Polete, eu tenho que fazer essa pergunta para você. Na nossa comunidade aqui em Franco da Rocha, os jovens não têm tanto conhecimento com relação ao Rotary ou Rotary, perto. Rotary, eu tenho esse costume. Tá. Eu falo Rotary porque é de maneira internacional, mas a gente fala brasileirado, né? Então fala É porque não Rotary. tem o acento agudo, né? Então vamos lá. Então vamos de Rotary mesmo. Comunidade franco-rochense, pessoal de Caieiras, de Francisco Morato, Mairiporã, Cajamar, a nossa Bacia do Juqueri. Eles não têm esse conhecimento que está sendo exposto agora aqui. Não. Né? Não tem. Então isso pra gente é uma novidade poder trazer no podcast e essa é a intenção da gente, é inovar, abrir portas para que os jovens que vocês vão dividir a rede social com a gente Sim. possam assistir vocês e se ver. Eu queria saber um pouquinho do intercâmbio, como funciona o intercâmbio, que é uma coisa que nem todo mundo faz. Hoje temos uma igreja que, salvo engano, é a igreja Mormon. Ela pega o jovem com faixa de 18 anos, ele faz 2 anos de missão. Eu conheço um, por exemplo, que veio falando várias línguas, se tornou um homem de bem, e ele enfrentou grandes dificuldades, saiu um menino e voltou um homem com várias formações. Como funciona esse intercâmbio que vocês propõem no Interact? Olha, você fez a pergunta para a pessoa certa. Legal. Estou assumindo agora a Secretaria do Intercâmbio Distrital, então logo mais estarei aí pedindo as vagas para os meus jovens do nosso distrito. E como que funciona o intercâmbio dentro do Rotary? A gente entende que o Rotary, ele tem que promover a paz em todo mundo. É uma das nossas áreas de enfoque, que é a promoção da paz em todo mundo. E quando a gente manda um jovem, a gente não tá mandando um intercambista, a gente tá mandando um agente da paz pro mundo. Porque quando eu mando um brasileiro para um outro lugar, pra França, por exemplo, eu quebro os preconceitos. Então, porque os franceses acham que os brasileiros vivem de carnaval, de futebol e de Amazônia. Então, Essa é a visão do Brasil no mundo. no mundo. E quando chega lá, ele entende que não é tudo isso, que não é isso, a gente é muito mais que isso. E também quando a gente vem pra cá, porque a gente faz essa troca family to family, que enquanto eu mando um brasileiro, eu recebo um intercambista aqui, eu quebro essa barreira, esse paradigma que existe, entende? E é dessa forma, através da family to family, essa troca de famílias, que é uma troca cultural incrível, que eu consigo baratear o intercâmbio. Então hoje o intercâmbio através do Rotary é um dos intercâmbios mais baratos do mundo. Isso não é o que eu tô falando, tem dados, estatísticas que refala isso. E o intercâmbio no Rotary, a gente tem 2 meios de intercâmbio. O intercâmbio de curta duração, que um intercâmbio de férias, que é de 3 meses, e um intercâmbio de longa duração, que é de 1 ano. E hoje eu tenho no nosso distrito países incríveis, como Itália, eu tenho Finlândia, eu tenho Indonésia, eu tenho Taiwan e outros diversos países para oferecer para esses jovens, entende? Como que funciona para ele chegar até a gente, né? Eu digo que tudo começa através do Rotary. O Rotary divulga isso na comunidade, e aí através do Rotary, o Rotary da cidade, por exemplo, de Franco da Rocha, vai conseguir desenvolver esse trabalho com os jovens, de falar, opa, esse jovem está interessado, e aí começa um processo seletivo, porque o intercâmbio do Rotary hoje é um dos mais disputados. Entendi. Paulette, fala para nós um pouquinho só para a gente poder contextualizar a fala deles com o Rotary Clube de Franco da Rocha, né? Franco da Rocha é apenas uma célula de Mariporã, isso, hein? Isso, é Vila Machado. Vila Machado, né? Fala um pouco do que é o Rotary pra gente. O Rotary é uma instituição, né, que faz bastante caridade, fins filantrópicos, parte todinha de ajuda ao próximo. E é difícil a gente categorizar e falar o que é o Rotary numa só Um palavra. contexto, assim, mais ou O menos Rotary resumido. na verdade, ajuda ao próximo. O que é o Rotary? O Rotary, ele não tem uma nomenclatura certa. Ele, na verdade, é a expressão da ajuda ao próximo. É como como se estivesse representando uma pessoa que estivesse ajudando a todos, porque ele é internacional, ele tem em todos os países. É um clube imenso, onde nós nos associamos, né, integramos o Rotary para quê? Para ajudar ao próximo. Na verdade, o Rotary ele tem somente essa característica, ajudar.
Nós estamos aqui para ajudar, para representar a ajuda. Então, é muito interessante, Fiz essa pergunta para você, sabe por quê? Você entra na cidade, você vê o emblema do Rotary. A Aí você vê lá, engrenagem. aquela engrenagem, Rotary Club. As pessoas não sabem o que aquilo significa. Eles associam com outras associações, associam até com a maçonaria, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, por que eu fiz essa pergunta? Essa pergunta é direcionada justamente para essa resposta, diferenciar uma coisa de outra, fins entendeu? filantrópicos, E é para fins filantrópicos. Isso, Então, eu fiz a pergunta já com o objetivo de que as pessoas que vão assistir, os jovens principalmente, Sim. ele chega numa cidade e vê lá, Rotary Club. Então, entra no que você falou, né? É para filantropia, ajudar as pessoas, né, Carol? Na verdade, aquela engrenagem que aparece são 24 dentes, porque nós estamos disponíveis 24 horas para todos. Mas eu falei da engrenagem, porque assim, ó, É eu isso. passei muito tempo olhando, chegava Mariporã, centro, Mariporã, à esquerda já tem o símbolo do a Rotary. engrenagem. A engrenagem que ali. a Carol Eu falou. mesmo não sabia, entendeu? Sim. Aí eu vim conhecer posteriormente, conheci pessoas de lá, mas a Carol que foi dar esse start pra gente poder trazer essa novidade. É. Como eu, que tenho 56 anos de idade, falo que tenho 35, não conheço, 30 anos de polícia em Franco da Rocha, 35 anos de polícia, na verdade que eu já fui pra reserva e continuo sendo, tá? Eu acrescento a reserva. E 30 anos de rádio em Franco da Rocha. E eu não sabia, então humildemente fiz a pergunta Sim. para que as pessoas como eu não saibam e possa a Paulette poder esclarecer, né, Paulette? Exatamente. Muitas pessoas até confundem com a maçonaria. Não, o Rotary ele tem essa finalidade de ajudar ao próximo 24 horas, igual a Carol falou. O símbolo é uma engrenagem que tem 24 dentes, onde significa a nossa ajuda e a nossa disposição que está sendo para todos que precisam, 24 horas. Em Franco, como é que está a situação do Rotary hoje, assim? Como é que tá? Então, na verdade, né, nós estamos ainda associados à Vila Machado, né? Nós estamos agora querendo implementar o Rotary em Franco da Rocha, Não, se tornar independente. se tornar independente, porque já existe, né? Só que nós estamos aí na luta para que isso aconteça. Tá certo. E esse espaço para vocês, para que você possa trazer pessoas aqui, para que você possa divulgar mais o Rotary, qual a importância disso? Muito bom, achei como que se diz? A Carol falou sobre isso, eu fiquei bem, assim, entusiasmada, porque esse espaço, né, hoje em dia, as pessoas nem assistem mais televisão, né? Não. A gente assiste mais YouTube, internet. Eu acho que essa parte de divulgação hoje tudo tem a ver com a internet, hoje em dia. E o espaço de vocês aqui, eu achei maravilhoso, né? É um podcast que hoje em dia é o que mais você vê na internet para divulgar, eu acho isso importantíssimo. Na verdade é assim, ó, podcast hoje a gente vê grandes pessoas que têm 500 mil visualizações. Hoje o cara tá na cozinha, com o notebook lá, a câmera, ele tá falando sobre o assunto dele. O que importa muitas vezes não é o ambiente, e sim o conteúdo que você traz. E no caso de vocês, estamos trazendo, ontem trouxemos a Kélia, da doutora Kélia, Né? da OAB, falamos do tema da mulher, que é o mês de março, falamos da Maria da Penha, inclusive foi muito bem aqui, agradecemos a visita da presidente da OAB de Franco da Rocha. Hoje temos você e a Carol, que representam o Rotary Club de Mariporã, mas que é uma célula de Franco da Rocha, né? Chama-se Rotary Club Satélite Vila Machado, Até já- Mariporã. E logo será de Franco da Rocha. Então, e para vocês, que os jovens geralmente é muito mais formatizados que nós, né? Verdade. Então, o que acontece? As redes sociais são mais dinâmicas, porque você tem 380 jovens lá. Essa matéria, vocês vão dividir com esses 380 Sim. jovens. E assim sucessivamente. E aqui a gente vai divulgar também isso. E é um prazer imenso para mim, que cria um podcast para mim falar sobre questões sociais, polícia, que eu amo ser polícia, né? Que é a minha vida, a minha paixão, e não é nem pelo salário. E amo também fazer a comunicação. Né? E ver os jovens como você, como você também, eu fico feliz, porque ainda há uma luz no final do túnel, viu? Porque o que a gente vê hoje é a juventude imediatista. Ele quer, Perfeito. e o que ele consegue, ele quer para amanhã. O jovem hoje não sai do seio da família, nem por essa, fica escorado na família, esperando, Verdade. venha nós, né? E vocês foram à luta, né? E, Paulette, mas você, na área do Rotary, você é área de divulgação, você vai fazer a parte de comunicação social, Isso, de imagem pública. de imagem pública, Isso. né?
Explica para nós um pouco o que é essa função de imagem pública dentro do Rotary. É divulgar o que acontece, as nossas reuniões, nossos trabalhos, tudo isso daí a gente faz esse papel jornalístico, como se fosse um jornalismo, mas é dentro do Rotary para divulgação somente, por isso chama-se imagem pública, né? Entendi. No caso aqui, a gente vai externar isso para fora, né? Isso. Vamos colocar no ouvido das pessoas que não têm esse conhecimento, e às vezes nem é um nicho de mercado, não é um nicho comercial, nada, e nem de publicidade, mas a gente tem que informar, porque imagine um jovem que seja selecionado de Franco da Rocha, e você consegue levar ele para fazer um intercâmbio na Itália, né? Vai para lá italiano. Aí volta falando fluentemente italiano, tem uma experiência cultural muito grande. E eu vi também dizer, através da Carol, que o jovem, ele volta com outra pessoa de lá, né? Autônomo, né? Ele volta autônomo. Aí nossa ideia é essa, é levar o jovem, ele vai de uma forma e volta completamente de outra, porque lá ele fica independente. Mas traz uma outra pessoa daquela região Sim. para fazer Vem, por exemplo, se você manda pra Itália, vem um italiano pra cá. E assim, é interessante porque a sua família também entra nessa imersão cultural, né? Não só o jovem que vai conhecer o país, vai conhecer uma nova cultura, mas você conhece também na sua casa, na sua vivência do dia a dia. Isso é único. Entendi. Olete, mais alguma consideração? Pergunta Sim, aí. eu gostaria de perguntar pro Eric. Que tipo de apoio do Rotary você acredita que pode fortalecer ainda mais as ações e projetos do Interact? Vendo em si o Rotary Clube de Suzano, que é o Rotary Padrinho, a gente tem uma grande parceria. É um Rotary muito presente. Então, eu acredito que assim que fundar um clube de Interact no seu Rotary, Sim. o mais importante é a participação do Rotary Padrinho nos projetos e ações do Interact. Porque se você engaja esses jovens, eles vão querer trazer cada vez mais jovens e assim vai fortalecer a relação entre Rotary Padrinho e Interact para poder impactar de grande forma a comunidade à sua volta. Perfeito. Vou fazer agora posso fazer para Fique à Gabriel? vontade. Qual projeto ou iniciativa o Interact você considera mais significativo nesse momento e por quê? Olha, eu vou falar, você hiper mega individualista agora. Eu vou falar uma ideia que eu criei, que eu achei, que eu acredito que é algo incrível e que literalmente passou Tô fronteiras também. curiosa. Lá em Suzano, a gente tem uma comunidade muito carente. E chegando nessa comunidade, eu vi um grupo de jovens da minha idade, que queriam fazer o curso de idiomas. E eu perguntei por que não, porque não tinha começado ainda a fazer, porque é o que o Daniel mencionou, a questão do imediatista, né? Por que não eles não começaram, não desenvolver aquilo? E aí eu fui entender que era por questões financeiras, que aquela comunidade era muito carente e que eu precisava agir naquela comunidade. Então eu entrei em contato com uma instituição que tinha uma sala de aula vazia naquele lugar e procurei professores voluntários de idioma. E todos os sábados eles tinham aulas de idiomas naquela comunidade. Só que o projeto cresceu. Alguns rotarianos interactivos viram o projeto e quis replicar esse conteúdo em Mogi das Cruzes, em Pirituba, em diversos lugares aqui do nosso distrito. Só que cresceu mais ainda. Como você mencionou, o Rotary é internacional. E o Interact também é. E eu tenho amizades com interactianos de todo o mundo. E aí, através disso, o PoliUni, que é Poliglotas do Universo, o nome do projeto, ele foi replicado em Buenos Aires, na Hungria, na Itália, na Espanha. E hoje, no projeto que saiu daqui de Suzano, que saiu da minha cabeça, está em 13 países. Então foi um projeto que foi muito significativo para mim, que eu entendi que o Interact, ele é global. E através disso a gente criou uma rede global de ensino de voluntariado gratuito. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigado. Imagina se vocês conseguem trazer um jovem na nossa querida cidade de Franco da Rocha aqui, essa bandeira aqui da nossa cidade, para o intercâmbio. Eu, particularmente, vou ficar muito feliz. Sim. Né, porque a gente deu um trabalho, né? E a gente disponibiliza esse espaço para vocês. Vamos estar trazendo outros. Quem mais vem, Carol? Quem mais vem? A Diva, a Patrícia, a governadora assistente, né? E vai vir o pessoal da Comissão de Direitos Humanos também. Aí vamos dividir Eles isso em vão dois para me comentar. preparar aqui, senão você vai em calça curta aqui. É importante trazer vocês e nós temos aqui uma pessoa que tem um currículo invejável, né? A nossa amiga Polete, um currículo invejável aqui, atua em Eu diversas áreas. agradeço. E vocês com uma sabedoria dentro dessa juventude, uma energia grande e tem muito a crescer. Você já fez o intercâmbio?
Não fiz, porque eu entrei tarde dentro do Rotary. A gente tem a faixa etária dos jovens que podem realizar esse intercâmbio. E quando eu entrei na família Rotária, quando eu conheci o Rotary, eu já era um pouquinho velho. Mas tem um intercâmbio a gente chama que é o Novo Gerações. Esse intercâmbio que o Rotary também fornece é para quem já fez faculdade. Então, por exemplo, eu estou fazendo faculdade nesse momento de Direito. Você está em que ano de direito? Acabei de começar. Só. Começa agora o primeiro semestre, vai até o mês que vem as faculdades estão admitindo ainda, viu? Sim. É. E aí, o que acontece? O Rotary também fornece outro intercâmbio que é já para aquela faixa etária mais adulta. Então, até os 30 anos, quando eu finalizar minha faculdade, eu posso escolher algum país que eu tenha interesse, que acho que o direito é forte, e eu irei para lá e me entrar numa imersão, literalmente. De que forma? Eles arrumam para você um estágio na área, e você, de fato, na área que você fez faculdade, e de fato você vive aquilo ali. Por um semestre, 3 meses, então é algo muito interessante, porque você vai com uma bagagem, você pega uma bagagem teórica daquilo ali de uma maneira incrível. Então você percebe que o Rotary, quando você pergunta pra Paulette o que é o Rotary é o Rotary é diverso, né? O Rotary, ele tá com a juventude, ele tá, vou te falar quem é o rotariano mais famoso que a gente tem hoje no mundo, Bill Gates. Então, a cada $1 que a gente doa pra fundação, que a gente doa pro mundo pra fazer projetos sociais, Bill Gates doa 2. Então, a gente entende que o Rotary ele é diverso, ele está presente em todo qualquer lugar. Então, quando você pensa na guerra, o Rotary está presente no corredor humanitário. Quando você pensa na África, o Rotary está fazendo projetos sociais de trazer água limpa e potável para todos aqueles que não têm. Então, o Rotary está presente em todo mundo, em qualquer lugar que você imaginar e de qualquer forma que você Muito pensar. importante. Gostei de ouvir isso aí, viu? Para quem está aprendendo agora sobre o Rotary Club, né? Isso é Sim. importantíssimo para a gente. Além de vocês Abrange- fazer ele parte do abrange nosso tudo. podcast, estão dando uma aula para a gente aqui, né? Você já fez? Ou não? Não, eu não fiz o intercâmbio, porém é um programa muito interessante. Eu acredito que para os jovens que têm oportunidade de participar, devem sim participar, porque isso evolui muito, tanto nos quesitos pessoais quanto na carreira acadêmica. Eu não irei fazer o intercâmbio porque estou focado em liderar os jovens, né, de Suzano. Também tenho o sonho de me candidatar para representante distrital, que já estou estou querendo ocupar o cargo do Gabriel. Gabriel é referência no distrito, né? Gabriel é referência, então... Mas então já está do lado, já considera esse Tem que feito. seguir um bom exemplo, tem que seguir um bom Considera esse exemplo. feito. É. Eu quero seguir os passos do Gabriel, né, para poder ajudar a comunidade de Suzano e depois ajudar a comunidade distrital. Como esse podcast pode ajudar vocês, levar informação para os jovens e também para as outras regiões que vocês atuam? Sim, acredito que vai me ajudar de uma maneira muito significativa. Eu quero integrar o Interact aqui em Franco da Rocha. Isso é aberta a porta para você. Tá, sim, já estamos trabalhando para isso. Futuramente aí a gente está trabalhando com a ETEC daqui de Franco, que a gente entende que os jovens da ETEC daqui faz um trabalho incrível, um trabalho social, um trabalho de liderança, de protagonismo juvenil mesmo com aqueles jovens. Então, futuramente estamos aí, acredito que nesse próximo mês que vem entrar, a gente já está abrindo o Interact aqui. Se tudo der certo. E deixo também um desafio. Quero deixar um desafio pro clube Opa, do fica à do vontade. Franco da Rocha, hein? Isso é ótimo, Do Vila né? Machado. Que eu quero que na próxima gestão a gente tenha um representante de intercâmbio aqui, né? Pra vir aqui ao podcast, você entrevistá-lo. E a ideia é essa. Então eu vou deixar esse desafio aí para que daqui no próximo semestre a gente tenha um intercambista aqui em Franco da Rocha para você entrevistar e fazer um bom trabalho com ele. O que a gente está fazendo aqui, em particular eu? Através da Carol, que a Carol abriu várias portas para a gente, né? A Sim. Carol da CDL, a gente vai estar falando da CDL aqui também, que coisa importante. A Carol abre muitas portas para a gente, é uma pessoa que está sempre ativa, ajudando muito, também faz parte do Rotary. Ela fala muito bem da Paulette, fala muito de você. E de você não falou que eu não perguntei. Né? Mas não conheci. Chegou agora. Aí, ó, entendeu? Chegou agora. Mas chegou agora, você está conhecendo, seja bem-vindo. O que acontece? A ideia, as primeiras entrevistas com as entidades ou com as pessoas que vão fazer parte do nosso podcast, sem custo, que esse custo aqui é um podcast para mim, então o custo é meu. As colaborações virão posteriormente através... vou patrocinar o Rotary Club lá, porque eu acho legal o Sim. trabalho que eles fazem. Aí a gente vai custear, mas enfim, é um trabalho uma porta que a gente abre aqui, e eu acho importantíssimo isso. E trazendo pessoas do bem para fomentar coisas boas. E o jovem da nossa região, ele tem, o que eu posso dizer para você? Você é daqui, né, Paulette? Você sabe Sim. dizer. Eles têm muitas dificuldades. Nós moramos numa cidade que tem mais ou menos uns 140 mil habitantes. 150 mil habitantes. 150 já? Já cresceu. Acho que nós temos quantos bairros?
Quantos Não bairros? sei quantos bairros, são 150 mil habitantes, só que o salário aqui é beirando o salário mínimo, no máximo o piso salarial 2.500. A faixa de renda das pessoas, a maior parte. Então, eu nasci aqui, eu amo esse lugar, eu trabalhei a minha vida inteira, eu dediquei a minha vida a zelar pelas pessoas dessa cidade. Claro que você agrada um e desagrada outros, né? Sempre... Você sabe que às vezes o cara vai te ver no podcast aqui e vai falar... Ah, sim. Vai, então, mas é a vida, porque até Jesus Cristo sofreu essas perseguições, que dirá nós, meros mortais, né? Entendeu? Mas com relação ao ETEC, você já tem um trabalho realizado no ETEC? Já está trabalhando lá, Paulette? Sim. Quer Quer falar falar, sobre isso, Paulo? Não, Paulette? eu vou deixar para o Gabriel, que ele entende mais, que ele está nessa parte aí da... Sim, nós Da temos- ETEC. Eu vou fazer um comentário sobre a ETEC. Perfeito. Eu fui na ETEC. A ETEC às vezes anunciava com a gente. Nós temos um sistema de sonorização que hoje eu faço a gestão, que não é minha propriedade, mas eu sou gestor. Que atende a cidade há mais de 70 anos. Que você conhece, Paulette, que é a sonorização da cidade, né? Sim. Que chamava-se Sistema de Sonorização Guanabara, na década de 60. E ele permanece até hoje, ampliado, atualizado e não politizado, simplesmente para levar informações positivas e fomentar o comércio. E a ETEC anunciava conosco, naquela oportunidade eu fui na ETEC, eu vi uma diferença muito grande da escola pública, porque eu visitei muitas escolas públicas. Não era a minha função específica, mas eu fazia questão de fazê-lo. A educação dos alunos do ETEC. Eu notei uma diferença muito grande no ETEC de Franco da Rocha. Sim. Eu não conheço o diretor atual, não conheço ninguém lá, não tenho parente aluno lá, tá? Só para pontuar isso aí, que eu não tenho nenhuma vantagem em falar o que é verídico e o que eu vi com meus olhos, né? Então, agora fale para nós do ETEC. Ai, Daniel, eu tenho afinidade com o diretor. O diretor é nosso presidente do Rotary. Não, mas eu tenho, mano, ele veio aqui já veio aqui. Não é? Ele veio, Carol? E Já veio aqui já, mas assim, eu Recentemente. tô dizendo pra você que eu não Sim. tenho o porquê chegar e falar, divulgar, né? ficar fazendo, jogar esse confete, né? Sim. olha, Então, mas o que eu vi. vou te dizer o porquê os jovens da ETEC diferenciados. Atualmente eu tive uma reunião no Centro Paulo Souza, lá na nossa matriz do centro da ETEC, e eu entendi que eles estavam pensando na juventude não como um número, Daniel, mas sim como uma qualidade, um protagonismo naquele jovem. Eles não queriam formar apenas líderes, eles queriam formar pessoas ali que conseguissem opinar, conseguissem desenvolver a opinião própria. Então, o diferencial da ETEC é essa, basicamente. E aqui já está formando já, graças ao nosso presidente, o Murilo, que está fazendo um trabalho incrível aqui em Franco, a gente está desenvolvendo vindo com esse Interact, eles são super novos, do Rotary acabou de surgir aqui, já estão pensando em abrir uma juventude, estender. Isso é o mais interessante, porque eles trazem uma ideia de continuidade, porque onde o Rotary não chega, o Interact vai chegar, e vice-versa. Então, o Murilo vem trazendo esse trabalho social de trazer os jovens da ETEC para formar esse grupo social também, que é muito importante, a visão do jovem. Eu abri as portas para ele também aqui, da ETEC, para que ele pudesse fazer um trabalho para a ETEC, através da própria Carol novamente, né, Carol? E que a gente possa estar fazendo um trabalho juntos aqui. E, como eu disse, primeiro eu entrevisto as pessoas que vêm, depois elas se seguem entrevistando outras pessoas e trazendo a informação, né? Aí a gente vai lá para pela mesa ali e tal, acompanha, ajuda no que pode, orienta no que pode. Ninguém é expert aqui em podcast. Né? E você, Paulette, como é que funciona essa interação da Ordem dos Advogados do Brasil com essa amizade que vocês têm, com o Rotary Club, com o Interact, que já faz parte, né? Na verdade é uma parcela do Rotary, né? Olha, Aproveitando a Ordem dos deixa que ela estava Advogados, com a gente ontem. É isso, eu não quero passar na frente da nossa presidente da OAB, que acho que já foi Não, mas entrevistada. eu digo no sentido da Mas interação com o Eu Rotary. acho muito importante, porque a Ordem dos Advogados, ela tem muito a nos trazer informações, né? E quando você une uma coisa a outra, isso fica muito bom. Porque o Rotary, ele tem esse lado assistencial, humanitário, e também nós estamos fazendo palestras lá na OAB. A presidente da OAB também, ela tem se dedicado bastante em fazer algumas palestras e informar as mulheres que precisam, né? Então, isso daí a gente pode estar movimentando e unindo as duas coisas para estar fazendo um trabalho comunitário em comum. Qual as palestras que você faz lá, só para a gente poder saber? Então, eu fui convidada, né? A gente já estava querendo fazer alguma coisa referente à defesa da mulher.
né? Não na área jurídica, e também pode juntar as duas coisas, porque como psicoterapeuta e advogada dá para mim colocar os dois lados, né? O relacionamento tóxico, a depressão, o estado de estresse que as pessoas hoje estão passando, né? Olhando como psicoterapeuta, não só como advogada, agora falando mais como profissional da área de psicoterapia, e como fiz algumas graduações nessa área, eu acho que a depressão e o estresse pós-traumático de algumas relações tóxicas, ela está muito em voga no momento, né? Ainda mais que houve agora, né, o Dia da Mulher, e com isso também a gente vê muito casos de feminicídio, né, no Brasil. O Brasil fica num ranking mundial muito próximo, acho que em primeiro, segundo, terceiro lugar, né, considerando outros países que também estão, onde são os países muçulmanos, mas ele acho que está em segundo, né, Carol? Em segundo lugar, né? Fora o Oriente Médio. Eu fiz um comentário do Isso Irã. é muito importante. Isso, o Irã agora com a queda, né, de Agora alguns vai mudar líderes, alguma vai coisa. mudar, inclusive o pessoal já está comemorando, né, onde as mulheres tinham que usar a Burca. burca, né, e elas tiraram, e enfim. Eu acho isso muito válido, né? E a OAB e o Rotary tem muito a ver, porque nessa união da OAB, a visão que nós estamos tendo, junto com o Rotary, dá para fazer uma boa palestra juntando as duas coisas, né? Onde o Rotary ajuda e eu também, como sou presidente do Rotary, também estou nessa situação de estar ajudando. Então, a gente ajuda as mulheres fazendo as palestras. Ainda não tive a honra de fazer a primeira, mas vou me programar, porque tive alguns probleminhas de saúde da minha mãe, de familiar. Mas agora, organizando tudo, nós vamos começar esse ano a ter palestras, né? Na verdade, são muitos temas que eu até comentei ontem com a Kélia, que estava aqui conosco. São muitos temas que, partindo do princípio do seu conhecimento jurídico, do seu conhecimento terapêutico, né? Hoje não é só a questão da mulher, né? Quando eu vejo jovens igual você assim, eu fico feliz, porque hoje a juventude está entregue ao prazer, à droga, à maconha, à cocaína e o crack. Como eu falei ontem, se tem usuário, é porque tem a droga. Se tem a droga, é porque tem o traficante. Se tem o traficante, é porque a droga passa. Então, nós temos um problema muito sério, que muitos têm medo de enfrentar e até de falar. Sim. E não é só a prevenção, é a correção também, que há necessidade de intervenções mais severas nessa área. Então, quando eu vejo assim, entidades de classe que são muito respeitadas, como a OAB, o Rotary, eu não conheço outros. Se você conhece, por favor, pode falar. A CDL, sim, a CDL já está com a gente. A CDL já está com a gente. A Carol fala, pô, Carol, você é porreta, segura aí. Aí, o que acontece? Eu passei minha vida combatendo o tráfico, sem medo de ser feliz. Só que o Madurinha não faz verão, né? Então, se você tem hoje tem programas que eu comentei até ontem, você vai poder entender melhor que ninguém. Existem faixas etárias que não estão preparadas para ouvir essa mensagem. Vamos dar um exemplo para você. Uma criança de 9 anos, você vai lá falar que é da droga para ela, ela não vai entender nada. Concorda comigo, Brett? Ou estou errado? Não, tá certíssimo. Entendeu? Então hoje você tem que pegar quando o cara está com os hormônios à flor da pele, que está começando a conviver com a vida, que está querendo enfrentar desafios, é nessa hora que você entra com a prevenção. Ou eu estou errado? Tá certo. Eu É isso mesmo. estou falando que eu vi de experiência de 30 anos de Sim, rua. você tem Então, mais maestria para falar no assunto. Então, o que acontece? Só que eu vejo pouca gente falando. Uns não falam de medo, outros não falam porque tem um certo desconfiança, e outros não falam porque existe uma série de fatores. Vai até a omissão do Estado, a falta de competência. Hoje você vê as ruas lotadas. Hoje, é o que eu falei ontem, a Cracolândia não acabou. Eles só estão dispersos. E a quantidade de jovens que tem ali perdido é gigantesca. E perde mesmo. E ver vocês aqui, para mim, é uma felicidade. E ainda poder, você falou 380 jovens, né? São 380 pessoas com informações úteis para o futuro. Eu vi que em Mariporã e Caieiras, nós já tem aquela escola cívico-militar. Mariporã e Caieiras. Que legal. Não, eu conversei com um colega que, por coincidência da vida, mora perto de mim. Ele também fez um curso de formação em um ambiente que eu fiz, que era um curso seleto naquela oportunidade. E ele trabalha nessa escola. Então disseram para mim, Carol, que para poder ter uma escola cívico-militar, não é só
a vontade da escola, tem que ser dos diretores, dos professores e tal. Isso forma o caráter e ensina as pessoas. Sim. Não é que vai militarizar o cara e nem a menina. Eles vão disputar conhecimento. Quem tiver mais conhecimento vai poder ter graduações ali. Eu não participei da escola, não entrei em nenhuma. Eu estou vendendo o peixe que eu comprei, tá bom? Eles vão ter uma ascendência ali dentro. Isso vai disputar, até para a sociedade isso é importante, né? Porque Importantíssimo. quem não tem estudo não consegue galgar cargos grandes, né? Exceto algumas exceções. Mas, enfim, Paulette, muito obrigado de você ter vindo aqui. É um grande prazer tê-los recebido. Não acabou ainda, não, tá? Mas é só Aí já tava e mal. poder, não, calma aí. Para que vocês possam conduzir um trabalho aqui que eu possa dizer amanhã, poxa, que legal, consegui abrir porta através da Carol, através das pessoas que estão conosco, e que a gente consiga fazer o bem para as pessoas através desse podcast que era para ser só meu. Assim, então, as madeiradas em cima da mesa, né? Os tapas na mesa, igual o Ratinho fazia. Ela fez sucesso, fazia Verdade. sucesso danado, viu? Vai. Porque é diferenciado, né? E você tem alguma consideração a fazer? Assim, uma coisa que você tem vontade de falar, que você quer Olha, externar para os amigos, para o eu pessoal do Rotary? Eu gostei muito da sua fala, porque quando É. você menciona sobre a falta do poder público presente na sociedade em alguns parâmetros, a gente fala de Rotary. Porque o Rotary assume, né? Ele é criado através disso, através dessa falta do poder público na sociedade. Então, quando a gente fala da OAB, fazendo palestra, falando sobre a mulher, a gente fala sobre a OAB assumindo esse espaço que muitas das vezes quem deveria fazer deveria ser o poder público, quando eu falo do poder público em sua governança. E é muito interessante ver a forma que a gente tem lideranças femininas aqui também. Isso é muito interessante. Governadora Diva representando o nosso distrito. Temos aqui a Paulette representando aqui a Comissão de Imagem Pública, representando também o Franco da Rocha, Sim. né? É muito importante esse poder feminino. E só de pensar que a primeira presidente de Rotary Internacional, que a gente fala de uma mulher dentro de Rotary, representando o Rotary em sua totalidade, foi agora, em 2020, 2021. É uma Era só loucura. homens que faziam isso. Só homens. Quando o Rotary foi criado, ele foi criado por 5 homens e não entrava uma mulher em Rotary. Então a gente vem trabalhando e desenvolvendo esse trabalho aí para que a gente consiga pelo menos uma igualdade, né, dentro de Rotary, trabalhando essa questão de pertencimento. Porque quando a gente fala de trabalho social, a gente fala de pertencimento. Sim. Eu me pertenço ao Rotary, né? Eu sou o Rotary. Então, trabalhar dessa maneira é muito interessante. E a ideia do que você mencionou sobre a juventude é basicamente isso. Eu acredito que o nosso maior problema hoje seja essa falta de engajamento. Entender que o jovem, ele tá disperso na comunidade, porque tem muito caminho fácil, entende? E quando a gente traz o trabalho social, muitos não vêm, porque o mais fácil tá sendo mais vendido, entende? Mas a gente vem No caso do imediatismo. do imediatismo que você mencionou. A E síndrome do pensamento acelerado entra aí? Sim. Bom, Um dos motivos e mais- você, meu jovem aqui? Como falou? Ó, esse podcast eu prometi que eu ia deixar mais as pessoas falar do que eu falar, tá? Porque geralmente eu falo mais de todo mundo. E você, meu jovem? Uma consideração sua. Eu acho que é muito importante abordar esses temas sobre depressão, sobre ansiedade. Eu tava estudando esses últimos dias, né? Era questões de escola. Me corrija se eu estiver errado, tá? Se eu não me engano, o Brasil é o país com mais pessoas com ansiedade no mundo. É o país com mais ansiedade, se eu não me engano, com 18 milhões de pessoas e também 12 milhões de pessoas que possuem depressão. São números alarmantes, né? Então, Os principais atingidos desses números também são a juventude, são os jovens. Por motivos de cyberbullying, por motivos de bullying na escola, por motivos que passam em casa, como ela disse também. Então, falar sobre esses temas, sobre depressão, sobre ansiedade, é muito importante para os adultos que passam por isso e também para os jovens, que muitos deles se escondem, muitos deles mascaram esse sentimento que eles estão tendo, essa dor que eles carregam dentro de si e não sabem expor. Então, eu acho que mostrar isso para a juventude que está assistindo aqui também é importante, para elas poderem falar sobre o que elas sentem, para poder passar por tudo isso. tem muitas pessoas que têm medo de falar com o psicólogo, têm medo de se abrir. Existem profissionais ruins e bons em todas as áreas, né? Se for Sim. ruim, muda, né? Exatamente. Se for ruim, muda, mas precisa. Olha, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, agradecer imensamente a participação agora efetiva do Rotary Club aqui no podcast Falando Franco, no Sistema Alternativo, que a gente fala porque nós temos o Sistema de Sonorização. Uhum. E antes de fechar, Paulette, você lembra do Sistema de Sonorização da cidade, que você é da Sim. cidade, né? Sabia que o pessoal tinha fechava às 9 horas. Então as mães falavam, ó, parou a rádio, tem que ir para casa, acabou o namoro. Você viu essa história ou não? Entendeu? Era isso. Não é do meu tempo, mas era mais ou menos por A ali. gente ouve dizer, né? Eu tinha
uns 12, 13 anos de idade, eu ia lá ver como é que funcionava. Então, hoje a gente tem os painéis de LED, a gente trabalha com o sistema de sonorização, a gente trouxe o podcast, vamos estar reativando a rádio web, que talvez vocês possam ajudar muito a gente, Sim. que vai ser programas ao vivo. Aí amanhã eu abro uma oportunidade para você, um link para você, da onde você estiver, que tem acústica, você vai falar comigo de lá, a gente vai levar informações e música, principalmente para o jovem, tá? A gente vai estar, e vamos estar trabalhando também o sistema de poder fazer ao vivo pelo YouTube, ou o pessoal chama de web TV, né? Mas na verdade são várias transmissões. O sistema que a gente tem hoje dá para fazer ao vivo, com uma interação de vários jovens ao mesmo tempo. A gente pode estar programando isso, por quê? Você não vai fazer para 50 pessoas, você vai poder fazer para todo o seu grupo e levar essa mensagem ao vivo em dado momento, através daqui do estúdio ou através de um outro ambiente que a gente ache propício, e montar esse sistema. O equipamento ele provê isso para você fazer hoje, para essas 380 pessoas promissoras que vocês estão formando lá. Né, Paulette? Sim, eu gostaria de agradecer Daniel Azevedo, primeiramente, pela oportunidade de Obrigado. estar aqui, representando o Rotary Club, também com a minha amiga Carol, né, que também faz parte da nossa comissão. Quero agradecer o Eric Kinoshita também, que veio aqui, né, juntamente com o nosso amigo Gabriel Cardoso. Obrigado por vocês estarem aqui e falar um pouco do Interact, né, que é importantíssimo. E também eu gostaria, para encerrar, só mais uma pergunta para Gabriel. Para encerrar, que mensagem você deixaria para os outros jovens que ainda não conhecem o Interact mas que poderiam se beneficiar dessa experiência de liderança e serviço? Olha, a mensagem que eu deixo para os jovens de Franco da Rocha, vou direcionar diretamente para esses jovens, Sim. hein? Porque eu entendo que agora que o Daniel falou, os jovens aqui vão ser impactados. A mensagem que eu deixo é que conheçam um Rotary, vão atrás de um Rotary mais próximo, que no caso seria o Vila Machado, para vocês entenderem a dimensão que é isso. Porque quando a gente fala, não é só. A gente tem um lema muito legal, que é dar de si e pensar em si, Daniel. Mas quando a gente tá fazendo uma ação, a gente tá ganhando muito mais, eu te garanto. E o network, que é uma palavra que a gente trabalha muito dentro do Rotary, é muito importante para essa juventude. Porque dentro do Rotary eu tenho, por exemplo, a Paulette, a Carol, que são referências na área profissional. Então, eu como jovem, ganhar uma experiência dessa, uma aula que eu ganhei hoje da Paulette, para mim é mais do que mágico, é muito mais do que é valor do mundo. Então, esse network que o jovem que proporciona para o jovem, essas experiências, as trocas de conhecimento é algo único. Então, não só você está entregando para a comunidade algo, mas está recebendo muita coisa em dobro, isso eu te garanto. Eu Essa é a agradeço mensagem. a participação de vocês e a sua fala, né? E lembrando, Carol, a Carol vai ter as participações conosco aqui, tá? A gente Ai, vai por falar os favor. assuntos também ligados ao comércio. É Nós importante, vamos falar. Carol, A gente tem que fomentar o comércio da cidade, né? E de que Perfeito. forma? A gente vai discutir, trazer um empresário aqui para discutir as dificuldades, possíveis soluções para girar o comércio local. Esse é um podcast que a gente tenta fomentar isso, como, repito, né? O Rotary, a OAB e assim sucessivamente. Né, Carol? E Vai lembrando- escutar aqui, vai sair aqui, pode falar. Pode falar? Pode. Lembrando, quem quiser conhecer mais sobre o Rotary Vila Machado, seguir no Instagram, não é verdade? Ai, Sim, É vai isso falar aí. Agora, venha ser um patrocinador do nosso... Na verdade, o que É isso acontece? aí. O Eu vou grupo do finalizar. Rotary tem uma finalidade, por exemplo, de trazer os seus patrocinadores aqui, né? Sim, Que vão sim. estar sendo falados e vai estar sendo exibido ali em outros locais também, dependendo do interesse de investir nessa empreitada do bem, né? Isso é importante. Investir na empreitada do bem. Olha, eu agradeço vocês. Vou premiar vocês com a bandeira de Franco da Rocha. Carol, Ah. aqui tem umas bandeiras de Franco da Rocha aqui, ó. Cadê? Vamos lá, aqui, ó. Tá na outra gaveta lá. que lindo. Eu vou só fechar aqui, Daniel, me Ó, permita aqui só. Fica à vontade. Antes de Ai, que Daniel entregar a bandeira de Franco, eu queria, como considerações finais, eu queria deixar o Instagram para todos que queiram conhecer o Rotary, Clube Satélite Vila Machado, Mariporã, ou até mesmo serem sócios, tá? Quiserem vir fazer parte do nosso clube, tá? E então, RC Satélite, _ Mariporã, _ Machado, tá bom? Vamos repetir. Ok? RCSA Satélite, né? Com minúsculo, _ Mariporã, _ Machado. Ó, isso aqui eu vou Ok. até segurar para mim que eu vou acessar. Deixa eu só Ó. fazer aqui. Você quer fazer a. Não, só vou frisar para vocês, para Ah, que tá. vocês possam acessar, você que viu esse vídeo, seja no YouTube ou até mesmo em outras redes sociais, RC Satélite, _ Mariporã, _ novamente Machado.
Aí você vai acessar essa célula é célula, né? Essa célula É nosso Instagram. no Instagram, o Instagram do Rotary Club, e a partir daí vai poder interagir de forma mais clara com Conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Eu queria agradecer também, queria agradecer ao Daniel, que o seu trabalho aqui não é só conversar, não é só um bate-papo, você está dando voz para a comunidade, para as pessoas falarem e mostrarem a importância delas e da importância dessas comunidades no mundo, a importância dessas instituições no mundo. Queria, em nome da Paulette, em nome da nossa presidente da comissão, agradecer também o que vocês estão fazendo, um clube tão novo, mas já tão atuante. Isso fala muito sobre, não só sobre vocês como pessoa, mas como rotarianas que são. Vocês são referências em nome do nosso distrito. Eu queria mandar um beijo através da governadora Diba, que mandou mensagem pra mim hoje falando. E é um prazer, no mês da mulher, ver grandes mulheres que nem vocês. E muito obrigado. Conheçam o Interact também, vou vender o meu peixe, como o Daniel. Então sigam a rede social aí do interact.4563, tá? Interact, da maneira mais... Se você imaginar que se escreve, você vai achar nossa conta aí. E podem mandar uma mensagem que a gente manda vocês pro clube mais próximo da sua região onde você mora. Vou passar um vídeo para vocês que foi de uma colega que veio aqui. Ela tem um problema de alopécia areata, que é uma doença que é autoimune, que cai os pelos. E ela usava uma lens, seu nome é lens? Lens. E ela queria tirar. E ela veio aqui para fazer um teste, só para gente testar o equipamento, para ver como é que estava. Como é amiga, tudo bem, é mais fácil você testar, né? Sim. E aí o que acontece? Ela foi contando a sua história, foi interagindo. Em menos de uma semana, a gente só no YouTube, não divulguei nada no YouTube, não aceleramos nada. Já tem mais de 1.000 visualizações, nos Instagrams dela tem mais de 5.000. A gente vê uma pessoa feliz, entendeu? É uma pessoa da comunidade que lutou, hoje é uma empresária na cidade, bem sucedida e anda livremente hoje, sem usar o seu acessório, e está feliz. E olha, só mandou umas 20 mensagens pra gente já. E é um sucesso. Essa é a ideia. A gente não vem aqui para falar mal de ninguém, para meter o dedo na ferida. Uma hora ou outra você vai ver o Daniel metendo o dedo na ferida de alguém. Mas faz parte da minha essência, do meu ser, do meu jeito, né? Mas nem sempre. A minha ideia aqui é isso mesmo. É um prazer ter as entidades de classe com categoria, com qualidade intelectual que você tem, que a Carol tem, entendeu? Juntar todas as pessoas que têm sabedoria, inteligência, para que a gente possa ajudar as outras pessoas de melhor forma. Porque você vê muito podcast aí que as pessoas não têm essa finalidade específica de ajudar, sem nada, e pedir nada em troca, entendeu? Essa é a bandeira do nosso podcast, Paulette. Obrigada, Daniel. Vai levar a bandeira do nosso podcast para casa, uma lembrancinha bem simples, né? Muito obrigado. Isso aqui representa muito. Obrigada, ficou muito bonito. Essa caneca é a primeira caneca que nós fizemos aqui do podcast. Essa eu vou deixar para você, que é o líder. Obrigado. Ai. Me passa essa sacola aqui, por favor, que eu quero fazer uma propaganda agora aqui. Tem duas propagandas, ó. Que lindo. Essa daqui é da Capricho Flores. Gente, a Capricho Flores tem sido uma parceira muito grande no nosso podcast. Vou mostrar aqui também. A Capricho Flores. Ela fica na rua Basílio Fase 194. O Basílio Fase 194, próximo ao cinema ali. Um abraço ao Wendel do cinema e toda a equipe do cinema, né? É Center do que lá? Center Estação, Wendel. Obrigado pelo patrocínio. Vamos falar do Capricho Flores. A Capricho Flores tem tudo que você precisa lá para presentear a sua família, a sua esposa. E ela nos honrou em patrocinar com a caneca, essa caneca no caso, esse tipo de trabalho. Vou deixar uma com você. Muito obrigado. E uma com você, Paulette, para... muito obrigada. Aí você abre e vê se você gosta da caneca. Se não gostar, devolve. Tô devendo caneca pra Carol. Aí esse aqui tem o nosso bem. Que demais. Nosso É trabalho uma coisa muito bem simples, feito. tá? Mas Imagina. Vou guardar com carinho. Trabalho muito bem feito. uma coisa simples, uma lembrança que a mãe vai falar que você foi lá, entendeu? E claro, agradecer muito, mais uma vez, né? Muito mais para nossa. Qual é o nome da menina da representante da Capricho Flores? A Raquel Dantas. A Raquel Dantas. Temos que bater um papo, tomar um café com a Raquel. Raquel, muito obrigado, viu? A gente está levando. Você vai levar para onde a caneca da Capricho
Pra Suzane. A Suzana. E eu vou levar pra São Paulo inteiro, eu vou levar isso aqui onde eu for. Olha, ela já Muito conhece, lindo. né? Conheço. Então, Conheço sim. mas divulguem lá na região, Pode divulguem deixar. também. Sim. E as Trabalho pessoas que muito bem colaboram feito. conosco. Essa foi a primeira caneca, você tá levando a primeira caneca embora, tá? Que lindo. Ó, Parabéns. tá bom? Essa caneca foi minha filha que mandou fazer. Aí eu trouxe pra cá e só tem mais uma dessa daí. Essa aí foi a primeira que ficava aqui como ornamento da mesa. Mas você não podia saber que isso é uma caneca, né? Então, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Carol, pelas portas que abrem. Obrigado a Deus por a gente poder estar aqui comunicando com as pessoas e fazendo essa corrente do bem. Obrigado, Colete. Seja sempre bem-vinda. Vai estar mais presente aqui. Eric. Trocamos. Eric. Gabriel. E Gabriel. Eric e Gabriel. Deus abençoe a todos. Quer mais uma consideração? Quer se pedir? Posso fechar? Pode fechar. Gente, esse foi mais um podcast Falando Franco. Eu sou Daniel Azevedo e agradeço a todos. Divulgue esse trabalho, mostre que esses jovens estão fazendo a diferença, não tanto em intercâmbio, quanto também na realização de sonhos de outros jovens como eles. Um abraço e nosso muito obrigado.